Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 17 de novembro de 2016. E vamos ao destaque do dia. Redução da inflação, crescimento da atividade econômica, maior confiança de empresários e consumidores. Índices mostram recuperação da economia brasileira. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Para o presidente Michel Temer, aprovar a proposta que limita os gastos públicos é um dos principais pontos para esta recuperação. Um governo com contas equilibradas traz mais confiança a todos. Você só pode gastar o que arrecada. Essa é a primeira ideia. Energia limpa e economia aos cofres públicos. Governo inaugura sistema que aproveita a luz do sol para gerar eletricidade. Na apresentação da Voz do Brasil de hoje, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br. O Brasil passa por um momento de transição na economia. O governo tem tomado iniciativas para equilibrar as contas e a expectativa é de que no ano que vem o país já registre crescimento. Mas alguns índices recentes já demonstram um começo de recuperação da economia, como uma queda na inflação e um produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, menos negativo neste ano. E hoje o Banco Central divulgou mais um dado que aponta para esse caminho de retomada na economia. É o Índice de Atividade Econômica criado pela instituição para servir como um termômetro e utilizado como uma prévia do Produto Interno Bruto, o PIB, que é o índice mais usado para avaliar a economia do país. Em setembro, o índice teve uma variação positiva de 0,15%. E nos últimos meses, os índices de confiança na economia brasileira também melhoraram, sejam de consumidores e empresários ou de setores como de serviços e da indústria. Para o professor de Economia, Matheus Silva de Paiva, da Universidade Católica de Brasília, diferentes dados apontam para uma recuperação. Todos esses indicadores mostram uma recuperação da economia para o ano seguinte, tanto em termos de redução da inflação, convergindo talvez para a meta, quanto depreciação do câmbio, o que favorece a exportação. Então, todos esses fatores juntos estão mostrando uma recuperação da economia para o ano seguinte, o que se traduz, na prática, em aumento de renda, aumento de emprego e melhoria da qualidade de vida das pessoas, de um modo geral. Além dos sinais internos do início da retomada da economia brasileira, também existem análises externas que vão no mesmo sentido. Nesta semana, o Fundo Monetário Internacional divulgou um relatório que aponta para essa tendência. Segundo o FMI, a economia nacional já pode mostrar uma recuperação gradual ainda neste segundo semestre e se intensificar no ano que vem. Mas tudo depende, segundo o FMI, de reformas como a que limita o crescimento dos gastos públicos e da Previdência Social, que deve ser enviada ao Congresso até o fim do ano pelo governo. O economista da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, José Luiz Pagnussá, defende que quanto mais rápido sejam aprovadas, melhor para o país. O ajuste fiscal, e as reformas que dão sustentabilidade para esse ajuste são urgentes, Quanto mais rápido se alcance esses resultados, essas reformas, mais rápido a confiança retorna e os investimentos se aceleram. O Fundo Monetário Internacional estima que a economia brasileira vai crescer 0,5% em 2017. O governo projeta um crescimento maior de 1,6%, índice que está no projeto de lei do orçamento do ano que vem. Já os economistas ouvidos semanalmente pelo Banco Central, no Boletim Focus, calculam um aumento de 1,2%. Reportagem Paulo La Sálvia. E para retomar o crescimento econômico, uma das ações do governo é a proposta que cria um limite para os gastos públicos. A ideia é que o limite não passe a inflação do ano anterior pelos próximos 20 anos. A proposta já foi aprovada pelos deputados e agora tem que ser analisada pelos senadores. E ontem o presidente Michel Temer ofereceu um jantar para senadores da base aliada no Palácio da Alvorada para falar sobre a importância da aprovação da proposta. Temer disse que é preciso equilibrar
ajustar as contas do governo, gastar o mesmo que se arrecada. Quando nós vemos um déficit de 170 bilhões, é interessante que nós nos acostumamos a falar em bilhões, quando no passado se falava em milhões, e nós achamos que é normal, mas não é normal. Um déficit de 170 bilhões e um déficit previsto para o ano que vem ainda de 139 bilhões. São déficits preocupantes. Nós temos que tirar o país dessa recessão. E o passo seguinte, evidentemente, é a Previdência. Vai ser difícil? Vai, mas eu creio que já há uma consciência nacional, não é? As pesquisas o revelam, de que ela é indispensável. Aproveitar a luz do sol para gerar energia elétrica. Painéis solares, como os que são usados em telhados de casas para aquecimento de água, agora também vão fazer economia para os cofres públicos. Um sistema inaugurado hoje produz energia limpa e permite economizar R$70 mil por ano na conta de luz de um dos prédios da Esplanada dos Ministérios em Brasília. Um prédio público com um consumo de eletricidade equivalente ao de 23 residências. É a sede do Ministério de Minas e Energia, que inaugurou nesta quinta-feira uma usina de geração elétrica no telhado do edifício. Esse é o primeiro sistema solar fotovoltaico da Esplanada dos Ministérios em Brasília. A energia gerada pelos 154 painéis instalados vai permitir uma economia anual de R$70 mil aos cofres públicos. Nelson Colafero é presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, empresa responsável pelo projeto. Ele explica que o sistema garante eficiência energética. Ele ocupou praticamente 90% da área disponível de laje do Ministério, vai abastecer de 10% a 15% do consumo total do Ministério. Ele vai gerar com isso mais eficiência energética, economia e já está conectado à rede. A energia que não for consumida no prédio, como, por exemplo, aquela gerada nos finais de semana e feriados, será entregue à companhia elétrica local, gerando um crédito que pode ser utilizado em até 60 meses. É a chamada geração distribuída. Além da economia, a energia limpa do sistema vai permitir uma redução anual de cerca de 6,5 toneladas na emissão de gás carbônico de outros sistemas geradores, como as termoelétricas. O projeto faz parte de um programa do governo federal que estimula a geração de energia elétrica pelos próprios consumidores. Para o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, alguns desafios precisam ainda ser superados. Eu acho que o nosso desafio para poder incentivar, principalmente para o consumidor final, a questão da geração distribuída é, de fato, o financiamento. Já tem uma iniciativa sendo tocada pelo Banco do Nordeste do Brasil para as pessoas jurídicas a taxas de juros bastante competitivas para que a gente possa estimular a instalação das placas solares e da geração distribuída. O programa de desenvolvimento da geração distribuída de energia elétrica prevê investimentos de cerca de R$100 bilhões até 2030. Reportagem Gabriela Noronha. O programa Minha Casa Minha Vida também vai beneficiar militares das Forças Armadas. Os Ministérios da Defesa e Cidades vão fazer estudos para o financiamento de moradias para militares, que deve começar a valer ainda este ano. No país não há uma política de financiamento para casa própria para integrantes das Forças Armadas. Por isso, a ideia do governo federal é criar um programa de financiamento habitacional para militares. E o primeiro passo foi dado hoje. Os Ministérios da Defesa, das Cidades e a Caixa Econômica assinaram um acordo de cooperação técnica para o levantamento das necessidades e criação de um plano de ação de concessão de crédito para militares. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, disse que, em princípio, vão ser analisadas condições operacionais do programa Minha Casa Minha Vida, com atendimento especial aos militares. Nós vamos chegar a uma fórmula, uma equação que entregue esse programa feito a diversas mãos entre quem formula a política, quem executa, atendendo à necessidade final do atendimento às famílias militares. Dentro do acordo, o Ministério da Defesa vai fornecer informações sobre a demanda, que, segundo o ministro Raul Jungmann, está em torno de 75 mil imóveis para atender militares de todo o país. É um retorno, digamos assim, que é dado pelo país, pelo próprio país, isso não é apenas do governo, porque afinal os impostos são todos que contribuem, para que você possa atender uma faixa de brasileiros, tá certo, que estão dentro
exemplo, das condições de outros brasileiros que são atendidos por esse programa. O plano de financiamento de moradias para militares deve ficar pronto em 3 semanas. Reportagem Mara Kenup, locução Nazi Brum. 19h10 no horário brasileiro de verão. Estimular o parto normal e reduzir o número de cesáreas nos hospitais privados e públicos. Essa é a ideia de um projeto desenvolvido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e os primeiros resultados são animadores. Felipe estava meio tímido, mas foi só ganhar um pouquinho de confiança para o pequeno se soltar. Ele tem 1 ano e 2 meses e é o primeiro filho da dentista Adriana Foz, que mora em São Paulo. Ela deu à luz num hospital privado da capital. Teve à disposição um quarto preparado para a gestante que opta pelo parto normal, com equipe de médicos e enfermeiros obstetras e equipamentos como banheira, banquinho e bolas. Foi maravilhoso, porque foi isso, meu filho nasceu, ele foi até examinado pela médica, pela pediatra, mas logo ele veio para mim. Adriana participou da fase piloto do projeto Parto Adequado, que incentiva os partos normais, principalmente na rede privada de saúde. Um seminário em São Paulo fez o balanço de 1 ano e meio da iniciativa. Nos 35 hospitais que participaram do projeto, os partos normais tiveram aumento de 76%, passando de 21% para 37% dos casos. Agora o projeto vai ser expandido para 125 novos hospitais, como explica a coordenadora da maternidade do Hospital Albert Einstein e uma das coordenadoras do projeto, Rita Sanches. Pegar todas as ações que deram certo nessa fase piloto, né, todos os aprendizados dessa fase piloto e disseminar, e vamos tentar implantar todas essas ações de mudança em todos eles. A segunda fase do projeto vai durar 2 anos. E embora a taxa de cesárea seja maior na rede privada, chegando a 85% em 2015, os números também preocupam no sistema público. 4 hospitais da fase piloto do projeto eram ligados ao SUS, número que agora vai se expandir, segundo a assessora técnica de saúde da mulher no Ministério da Saúde, Elzi Rodrigues. A gente vai alinhar hospitais públicos e privados, né, na mesma intenção de redução do número de cesáreas necessárias e aumento da oferta de um parto normal de qualidade, né, com menor índice de violência obstétrica, e eu acho que esse é um grande passo. A Agência Nacional de Saúde Suplementar lançou uma publicação que detalha o desenvolvimento do projeto Parto Adequado. O material está disponível na internet, no site www.ans.gov.br. Reportagem Leonardo Meira. A Prefeitura de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, decretou situação de emergência por causa das chuvas que caem na cidade desde sexta-feira. E o Ministério da Integração Nacional vai acelerar a ajuda federal ao município. A decisão foi acertada numa reunião do prefeito da cidade, Rubens Bom Tempo, com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho. Algumas regiões do município de Petrópolis já receberam o dobro do volume de chuvas esperado para o período. Segundo a prefeitura do município, desde a última sexta-feira até ontem foram 74 ocorrências, sendo que a mais grave foi o deslocamento da chamada Pedra do Quitandinha, que caiu 200 metros e levou à morte de 2 pessoas e a destruição completa de 3 casas. Petrópolis já decretou o estado de emergência e a ideia da ajuda do Ministério da Integração Nacional é agilizar os processos e dar uma resposta imediata à população em áreas afetadas. Técnicos da Defesa Civil Nacional vão ajudar na elaboração de um plano de trabalho que deverá ser publicado na próxima segunda-feira. O governo federal vai ajudar a reestabelecer serviços essenciais no município, como a limpeza das ruas e a energia elétrica. Paola Diorti para a Voz do Brasil. E o governo reconheceu a situação de emergência em 21 municípios dos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. A estiagem causou prejuízos nos estados do Nordeste e na região Sul. Os estragos foram provocados pelas chuvas. Com a medida, as prefeituras podem solicitar apoio do governo federal para ações imediatas e de reconstrução. Momento Social.
Para as famílias de baixa renda, o governo federal oferece cerca de 20 programas sociais. E para ter acesso a qualquer tipo de benefício, o cidadão deve estar inscrito no Cadastro Único. Mas todos os dados precisam estar sempre atualizados. Endereço, renda, frequência escolar dos filhos, número de pessoas na família. A Ellen da Silva, moradora de Santa Maria, no Rio Grande do Norte, está no cadastro faz 5 anos e recebe o Bolsa Família. Ela quer saber se, mesmo com todo esse tempo, ela precisa informar qualquer tipo de mudança que ocorrer em sua família. E quem responde ela é o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. Olá, ministro, eu sou a Ellen, moro em Santa Maria, Rio Grande do Norte. E eu gostaria de saber se a pessoa, quando muda de cidade, precisa informar e aonde posso informar. E se, como eu já recebo Bolsa Família, eu posso me cadastrar em outro benefício. Olha, Ellen, mesmo tu mudando de município, mudando de endereço, é importante tu comunicar, até para receber a correspondência, para receber os avisos, né, se for necessário, é importante tu comunicar essa mudança no município para o qual tu te mudaste, indo no CRAS ou na Secretaria de Assistência Social, Desenvolvimento Social lá do município, e passando teus dados, inclusive o número do teu cartão, os dados que tu tens em relação ao Bolsa Família. Receber outros benefícios, tu pode, desde que sejam benefícios que os estados criem, que os municípios criem, que sejam municípios que venham a se somar na mesma linha do Bolsa Família, não há problema. E você também tem dúvidas sobre ações e programas sociais do governo? Então, mande pergunta pra gente. O nosso e-mail é voz@ebc.com.br e twitter.com/A Voz do Brasil. Tem também o nosso Facebook, é facebook.com/Bolsa Família. A sua pergunta vai ser respondida aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe! As 13.500.000 famílias cadastradas no Bolsa Família começaram a receber hoje os benefícios deste mês. No total vão ser repassados 2 bilhões e 400 milhões de reais. Dinheiro que faz a diferença na vida de muitas pessoas. A diarista Rosimeire Pissurno é mãe de 2 filhos, de 9 e 18 anos, e sustenta sozinha a casa. Ela conta que os R$170 que recebe do programa ajudam a pôr comida na mesa para a família. Me ajuda com a alimentação, eu compro para o meu filho quando preciso de um remédio. Então me ajuda bastante, porque eu fazia diária, minha patroa já me dispensou porque está difícil para elas também. Então, que esse Bolsa Família faz uma grande ajuda, uma grande diferença na minha vida, na vida dos meus filhos, sabe? Se hoje eles estão crescendo assim, com saúde, é graças ao Bolsa Família, porque é muito bom para mim, faz uma diferença enorme na minha vida, na vida deles. O Bolsa Família é pago em parcelas mensais e obedece um calendário pré-definido. Nas últimas semanas, milhares de pessoas procuraram as agências da Caixa por conta de boatos de que um valor maior do que o repassado a cada mês estaria disponível para saque. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, explica que não existe parcela extra ou sorteio de prêmios e que o programa segue o cronograma normal de todos os anos. O Bolsa Família está sendo pago religiosamente em dia, não há nenhum tipo de pagamento extra. Nós estamos, inclusive, procurando aperfeiçoar o programa, demos um reajuste de 12,5% esse ano, o presidente Temer autorizou. E isso foi em função de reforçar o programa para quem mais precisa. E os recursos que estão sendo melhor controlados do programa vão servir para melhorar o programa durante todo o ano que vem. Para saber a data de pagamento do Bolsa Família, o beneficiário deve observar o número de identificação social UNIS impresso no cartão. Os que terminam com final 1 podem sacar a partir de hoje, os com final 2 no segundo dia do pagamento e assim por diante. Os recursos ficam disponíveis para saque por 90 dias. Para esclarecer dúvidas, o cidadão pode ligar para o telefone 0800 707 2003. Reportagem Carolina Graziadei. 19 horas 19 minutos no horário brasileiro de verão.
A partir de amanhã, Brasília e 9 cidades do entorno vão contar somente com o sinal digital de TV. Com maior qualidade de som e imagem, ele substitui o sistema analógico que vai ser desligado. E a mudança, que vai ser implantada em todo o país até o ano que vem, também ajuda a melhorar o sinal de telefonia celular. Agora é para valer. A TV analógica virou passado para os moradores do Distrito Federal e de 9 municípios do entorno de Brasília. A partir das 0 hora desta sexta-feira, a programação das emissoras só estará disponível em sinal digital, que tem mais qualidade de som e de imagem. É o que afirma Luiz Roberto Antonic, diretor-geral da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT. É simplesmente espetacular, é muito grande a diferença. Inclusive, a TV aberta e gratuita, ela tem uma qualidade de imagem muito melhor em alta definição do que a própria TV paga. O fim do sinal analógico, que usava faixa de 700 MHz para ser transmitido, abre espaço para ampliação do serviço 4G para telefones celulares. Segundo o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, a medida melhora a qualidade do sinal em todo o Distrito Federal. A partir da meia-noite, ele passa a ser veiculado todo o sistema de radiodifusão no sistema digital, melhorando sensivelmente a sua qualidade e também como contrapartida, dando oportunidade de melhora sensível do serviço de telecomunicações. Brasília, a partir de agora, serve de exemplo, serve de piloto para o que vai acontecer em todo o resto do Brasil. A expectativa do governo federal é que a transição do sinal de TV analógico para digital esteja concluída em todo o país até 31 de dezembro de 2018. A próxima área a ter o sinal analógico desligado será a região metropolitana de São Paulo, no final de março. Famílias de baixa renda cadastradas em programas sociais do governo federal, como Bolsa Família, têm direito a receber o kit com uma antena digital e um conversor para televisores mais antigos. O comerciante Renato Pereira da Silva deixou para buscar o kit no dia do desligamento do sinal e está animado com a novidade. Esse pessoal que eu conheço via televisão, tudo é limpinho. Pode ter antena, televisão velha ou nova, tudo pega zero. Então hoje eu já vou estrear o aparelho. Os equipamentos continuam disponíveis para famílias de baixa renda no Distrito Federal e entorno. É só fazer o agendamento pelo número 147 ou pela internet na página sejadigital.com.br. Reportagem Luana Karen. Despertar o interesse de estudantes pela preservação do meio ambiente. Isso vem sendo possível com um programa da NASA, a agência dos Estados Unidos, responsável pela pesquisa espacial, desenvolvido aqui no Brasil em parceria com a Agência Espacial Brasileira. E entre as atividades está monitorar as mudanças do clima e do solo de uma região. Coletar dados sobre temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e umidade do solo. É uma das lições que professores brasileiros aprendem no programa ambiental da NASA, chamado GLOBE. O coordenador do programa no Brasil, Jean Robert Batana, explica que o GLOBE atua em 117 países. É um programa mundial que envolve educadores e estudantes e que tem a parceria da Agência Espacial Brasileira. O programa GLOBE, ele é um programa de aprendizagem e observação em benefício do meio ambiente. Se a gente tentar simplificar, a gente diria que é um programa de aplicação da ciência na prática. Ele segue uma metodologia padrão desenhada pela NASA. A metodologia padrão, ela permite que o professor mostre para o aluno que o que ele está fazendo, embora pareça algo divertido, algo meio que lúdico, mas ele está fazendo a ciência. O GLOBE chegou ao Brasil em 2015 e já capacitou cerca de 70 professores. Um deles é Isaías Cabral. O educador da Escola Técnica de Brasília passou 3 dias em sala de aula aprendendo, na teoria, os métodos científicos utilizados pela Agência Espacial. Depois foi a campo instalar equipamentos de acompanhamento de mudança climática e de solo. Agora, Isaías diz que está pronto para repassar o que aprendeu para professores e estudantes de outras escolas públicas no Distrito Federal. Temos projetos para levar para as outras escolas, construção de estações meteorológicas, capacitação de outros professores. Nós esperamos que até junho de 2017 nós tenhamos 60 estações. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal determina o pagamento imediato de reparação econômica a anistiados políticos. Músico profissional de igreja deve ser indenizado por ofensas em público. Bolsista de escola particular tem direito à matrícula em universidade federal pelo sistema de cotas. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou Arthur Filho. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que os anistiados políticos têm direito ao pagamento imediato de reparação econômica. O benefício é concedido a quem sofreu perseguição política do Estado brasileiro entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. Ricardo Viula. No caso, um sargento da Aeronáutica obteve o status de anistiado político em 2004 e desde então recebe indenização mensal, mas ele alega não ter recebido ainda os valores retroativos, no total de R$187 mil. O relator do processo, o ministro Dias Toffoli, rejeitou o argumento da União de que não há recursos suficientes no orçamento para pagar os anistiados políticos. Ao analisar as leis orçamentárias dos anos posteriores à concessão da anistia para o sargento, o ministro constatou que anualmente a União reservou valores expressivos para as reparações econômicas de anistiados políticos militares, como no ano de 2005. A Lei 11.100 de 2005, que estimou a receita e fixou a despesa da União para o exercício financeiro de 2005, destinou R$ 173.323.863 ao Ministério da Defesa para fazer frente à indenização a anistiados políticos militares. Os ministros decidiram que o militar deve receber os valores retroativos da reparação econômica de anistiado político. O processo tem repercussão geral, ou seja, a decisão do STF vai ser aplicada aos casos semelhantes nos tribunais de todo o país. Igreja no Espírito Santo deve indenizar músico profissional em R$25 mil. O homem diz que foi ofendido em público por presidente da instituição. A decisão é da 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto. Na reclamação trabalhista, o pastor que atuava como músico regente da igreja afirmou que muitas vezes foi motivo de chacota e gargalhadas por parte dos fiéis. Por isso, pediu o pagamento de indenização por danos morais. O relator do caso na 5ª turma do TST, ministro Caputo Bastos, explicou que os fatos e provas produzidos no processo confirmaram que o músico era constrangido e tratado de forma grosseira, mantendo a indenização de R$25 mil por danos morais. A decisão foi unânime. Estudante bolsista de escola particular tem direito à matrícula na Universidade Federal de Mato Grosso pelo sistema de cotas. A universidade alegou que só teriam direito à matrícula pelo sistema de cotas quem fez ensino médio em escola pública. Fred Guimarães. O rapaz comprovou que estudou em colégio particular como bolsista integral, pois não tinha condições financeiras de arcar com os estudos. A decisão da Justiça Federal entendeu que o objetivo do sistema de cotas é propiciar ao aluno a possibilidade de ter acesso ao ensino superior. Para o julgador, ao impossibilitar a matrícula do estudante, a universidade violou princípios constitucionais. Empregada discriminada no serviço por causa da aparência deve ser indenizada em R$15 mil. A decisão é da Justiça do Trabalho em Minas Gerais ao condenar uma lanchonete. Carlos Ribeiro. Testemunha confirmou que a mulher era tratada de forma discriminatória e inclusive foi transferida de função por conta da aparência e porque usava sapatos velhos. Ela era vendedora e garçonete e passou a trabalhar na cozinha. A juíza do caso entendeu que toda a situação expôs a empregada a constrangimentos e humilhações no local de trabalho. Fabricante de automóvel deve pagar R$15 mil a cliente. O homem comprou um carro 0 km com defeito e teve problemas ainda no primeiro ano de uso. Johnny Luna. O carro não engatava a marcha mais pesada. O motorista contou que quase sofreu um acidente porque o veículo não teve força para efetuar manobra. Ele teve que levar o carro em uma concessionária autorizada por 4 vezes e chegou a ficar 65 dias seguidos sem o veículo. Pelos motivos, a Justiça de Mato Grosso do Sul condenou o fabricante do carro. Mulher com deficiência auditiva e baixa renda terá direito a benefício assistencial. De acordo com a decisão da Justiça Goiana, ela terá direito a receber um salário mínimo vitalício por mês. A Lei Orgânica da Assistência Social garante um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir renda para se manter e que nem a família tenha condições de mantê-lo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. A você, uma boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Comissão Extrateto define na terça a proposta que vai pôr fim aos supersalários no funcionalismo, diz relatora. Senadores presentes à COP22 afirmam que o Congresso brasileiro tem importância para atualizar legislação do clima. PEC do limite de gastos públicos começa a ser discutida no plenário. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. O plenário aprovou hoje o reconhecimento do trabalho de profissionais de designer de interior e ambientes. Também nesta quinta-feira foi realizada a primeira sessão de discussão da proposta que fixa o limite dos gastos públicos. A reportagem é de Érica Christian. O projeto reconhecerá a profissão de designer de interior e ambientes para quem tiver o diploma de curso superior em designer de interiores, composição de interior, design de ambientes e arquitetura e urbanismo. O profissional será responsável por planejar e projetar espaços. Segundo a relatora senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, as atribuições de um designer de interior não são as mesmas de um arquiteto urbanista que tem uma formação mais abrangente. Em nenhum momento entrando na atividade do arquiteto, muito pelo contrário, é o arquiteto que continuará podendo exercer a atividade de designer de interiores. Agora, os designers do interior podem exercer a sua atividade sem reserva de mercado. Antes, eles precisavam para assinar o projeto de um arquiteto. Não tinha sentido. Os senadores ainda participaram da primeira de 5 sessões de discussão para a votação em primeiro turno da PEC que limita a inflação do ano anterior, o aumento dos gastos públicos por 20 anos. Mas a senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, argumentou que a PEC vai retirar recursos da saúde e da educação. Quando a gente faz limite de despesa, vamos limitar todas, as chamadas despesas primárias e financeiras. Nós estamos limitando apenas as despesas que prestam os serviços ao povo brasileiro, área de educação, saúde, previdência e assistência, mas deixando livre as despesas com juros. O líder do governo, senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, rebateu o argumento. Não retira. Ela pelo menos garante até um piso, quer dizer, o que se gasta hoje corrigido pela inflação. O primeiro turno de votação da PEC dos gastos está marcado para o dia 29 de novembro e o segundo no dia 13 de dezembro. A Comissão Especial do Extrateto concluiu hoje a fase de reuniões com os chefes dos poderes e das principais instituições do país. E na terça-feira, de acordo com a relatora, a senadora Cátia Abreu, a comissão deve finalizar a proposta de regulamentação que pretende pôr um fim aos supersalários. A senadora disse que a regulamentação vai definir exatamente que pagamentos podem ultrapassar o limite constitucional. A reportagem é de Roberto Fragoso. A senadora do PMDB do Tocantins disse que após se reunir com o presidente da República, Michel Temer, com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, e com o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o trabalho dos senadores será rápido. Ela reafirmou que a comissão não vai promover uma caça às bruxas, verificando casos particulares de servidores, mas estabelecer uma regra geral. Cátia Abreu avisou, no entanto, que todos os pagamentos que configurarem salário devem ficar restritos ao limite constitucional, que é o vencimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Teto é teto. Nós temos que obedecer o teto. O teto hoje, máximo, é R$ 33.700. Ninguém pode passar do teto e o que for remuneração. Isso tudo vai ficar definido nessa regulamentação. Se precisam que a gente escreva isso, vai estar escrito. Então, subsídio, auxílios, isso é teto. Pode ter todos os auxílios que quiserem, mas desde que cumpram a lei e não passem do teto. Janot disse aos senadores que não há no Ministério Público da União casos de servidores que extrapolem o teto e que vai pedir ao Conselho Nacional do Ministério Público para uniformizar os portais da transparência estaduais como forma de garantir o acesso às informações. Cátia Abreu adiantou que a proposta que vai sair da comissão vai acabar com todas as dúvidas que hoje permitem pagamentos acima do teto.
Questão número 1. O que é subsídio, o salário, e o que é verba indenizatória? Essa separação é o ponto crítico, é a regulamentação propriamente dita. O segundo ponto, o efeito cascata. O CNJ deverá definir isso para o Judiciário. No Ministério Público não existe essa cascata. Nós temos que ver para os outros poderes, para o Executivo e para o Legislativo. Terceiro ponto seria as exceções. Hoje, a exceção do teto é médicos e serviços e atividades médicas, o magistério e eleitoral. O senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, disse que não fazem bem à democracia protestos agressivos que afrontam as instituições, como os que aconteceram na tarde de ontem no plenário da Câmara dos Deputados, onde um grupo de 50 pessoas gritavam palavras de ordem depois de invadir à força o espaço. Ele lembrou que atitudes assim, como os que aconteceram também na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e outras que estão acontecendo em escolas e universidades, não vão ajudar o país a sair da crise. Muitas dessas manifestações são em protesto à proposta de emenda à Constituição que fixa limite aos gastos públicos e à medida provisória que reformula o ensino médio. Mas José Aníbal disse que os autores desses protestos não apresentam sequer propostas alternativas. E quanto à MP do ensino médio, lembrou que o governo anterior já tinha um projeto bem semelhante. Os extremistas que invadiram o plenário da Câmara deixaram claro seu desapreço pela democracia. Ao invocar uma improvável intervenção militar e tratar com truculento desrespeito a instituição onde os interesses do povo são representados, desnudaram o caráter autoritário da sua causa. O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, defendeu um sistema de gestão compartilhada, a fim de reaproximar governos e sociedade. Ele explicou que esse sistema de acompanhamento dos gastos públicos permitirá a qualquer cidadão, com base nas informações dos portais de transparência, seguir o caminho percorrido pelo dinheiro dos impostos até que ele se transforme em obra ou em serviço público. A gestão compartilhada visa aproximar o cidadão do poder público, fazer com que ele acompanhe passo a passo as receitas e as despesas públicas, mas, sobretudo, em projetos específicos. Para operar esse sistema, nós vamos lançar mão daquilo que nós usamos cotidianamente, as redes sociais, que nos permite uma comunicação horizontal, como, por exemplo, o WhatsApp ou o Facebook. Às vésperas do encerramento da COP22, os senadores fazem balanço positivo do evento e garantem a implementação de ações para reduzir gases de efeito estufa previstas no Acordo de Paris. Para o grupo que participa da Conferência do Clima, que termina amanhã em Marrakech, o Congresso Nacional tem papel importante para atualizar a legislação frente às novas necessidades do setor. As informações com a repórter Paula Groba, enviada especial a Marrakech. A senadora Alice da Mata, do PSB da Bahia, avalia que as ações do Brasil se destacaram por irem ao encontro da implementação do Acordo do Clima. Eu destacaria aqui o trabalho que foi lançado, a plataforma do Biofuturo, com a presença de 20 países, lançado pelo Brasil, que põe no centro a discussão da diminuição do carbono no setor do transporte. Então, esse é um primeiro passo, um passo fundamental. O outro foi um debate sobre a precificação do carbono no mercado. Todas duas são iniciativas do Brasil. Já na visão do relator da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, o Acordo de Paris já é uma realidade e não há como ocorrer qualquer retrocesso na implementação, já que os países cada vez tomam maior consciência da necessidade de ações para conter o aquecimento global. Ao destacar as ações do Brasil na Conferência do Clima, Fernando Bezerra defendeu a necessidade de, a partir de agora, trabalhar para garantir financiamento para ações futuras. Para atingir essas duas metas serão necessários mais de 40 bilhões de reais ao longo desses anos e é importante, portanto, que a gente agora trabalhe como identificar recursos não só públicos, mas de financiamentos do setor privado. A senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, enfatizou a troca de ideias e políticas entre empresas, ONGs
e países durante a COP22. Acho que o Brasil ele tem sido o exemplo para o mundo, não só pelo seu posicionamento politicamente correto no discurso, na formulação teórica, mas também procurando aplicar esta formulação na prática. Então a presença do Congresso Nacional em eventos como esse é fundamental. Daqui mesmo nós já saímos com várias propostas. Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Walter Dalbello. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Para deputados, invasão ao plenário da Câmara agride a democracia. Comissão de Orçamento prevê 13 bilhões a mais na receita de 2017. Parlamentares apoiam punição justa a empresas ligadas à corrupção. Boa noite. O acordo de leniência, um tipo de delação premiada para as empresas, é um dos pontos polêmicos de combate à corrupção em discussão no Congresso. André Moura, do PSC de Sergipe, acredita que punir a empresa a ponto de paralisar suas atividades prejudica a atividade econômica e a geração de empregos. Ele argumenta ainda que não é justo que milhares de trabalhadores sejam castigados por atos que não praticaram. Para André Moura, que é relator da matéria na Câmara, é dever do parlamento aperfeiçoar as normas, punindo as pessoas jurídicas, mas sem prejudicar o mercado e a economia. Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, também considera que as empresas não podem ser punidas por causa de ações ilegais de seus dirigentes. Segundo o deputado, é necessário resgatar o dinheiro recolhido de maneira indevida e com multa. Porém, não se pode excluir a pessoa jurídica da atividade econômica. Ele lembra que o fechamento dessas empresas acaba com muitas vagas de emprego. Além disso, Pompeu de Matos lembra que, sem as empresas nacionais, o país vai ter que abrir o mercado para multinacionais estrangeiras, o que, segundo ele, tira dinheiro do Brasil. Política. Ficou para a próxima terça-feira a votação do relatório final do projeto que estabelece medidas contra a corrupção. O adiamento da votação foi motivado por mudanças de última hora em um dos pontos considerados polêmicos da proposta: a possibilidade de magistrados e membros do Ministério Público serem processados por crime de responsabilidade. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe. Na última segunda-feira, o relator da proposta, deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, anunciou que iria retirar do texto a possibilidade de juízes e promotores serem processados. Mas a retirada causou uma reação dos demais deputados, de acordo com o presidente da comissão especial, o deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará. A reação fez com que não houvesse quórum para a reunião marcada para a votação do relatório. Segundo Joaquim Passarinho, está sendo negociado um novo texto que mantém a possibilidade de processo contra quem cometer abusos, mas que ao mesmo tempo não sirva para impedir ou retaliar investigações. É algo em que a grande maioria da comissão solicitou ao relator que incluísse novamente na pauta, no seu relatório. E nós estamos procurando um texto em que não seja um texto agressivo, até porque este é um projeto que visa e que veio do Ministério Público, lastreado por 2,5 milhões de assinaturas, e que visa o combate à corrupção, no qual os procuradores são fundamentais. Nós não podemos criminalizá-los. Agora, também é fato de que hoje eles estão acima da lei normal de todos. Atualmente só podem ser julgados por crime de responsabilidade o presidente da República e seus ministros, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e os governadores. O relator Onyx Lorenzoni havia previsto a possibilidade de processos contra juízes e promotores no substitutivo apresentado na semana passada, mas anunciou segunda-feira que iria retirar o dispositivo, depois de reunião com o coordenador da Operação Lava Jato no Ministério Público, o procurador Deltan Dallagnol. Dallagnol pediu a retirada do trecho sob a alegação de que a medida abriria a possibilidade de investigados intimidarem os investigadores. Onyx Lorenzoni deu razão a Dallagnol e defendeu a retirada do texto da maneira como previsto no substitutivo apresentado por ele, mas admitiu que está recebendo sugestões dos demais deputados e dos partidos. Eu ainda tenho que receber a contribuição das bancadas. Hoje, crime de responsabilidade, neste momento, está fora. Por quê? Porque eu tenho a compreensão
e os próprios procuradores compreendem isso, e também representantes da magistratura, de que nós precisamos, em algum momento, discutir que o cidadão tem que ter o direito, quando se sentir atingido por uma decisão de um procurador ou de um juiz, ele poder questionar judicialmente. O texto apresentado pelo relator altera trechos do projeto original elaborado pelo Ministério Público e enviado ao Congresso em março. No substitutivo que apresentou, Onyx Lorenzoni manteve como crime a prática de caixa 2 em campanhas eleitorais e a transformação de corrupção de altos valores em crime hediondo. Para Lorenzoni, o texto não permite a anistia do crime de caixa 2, como temem alguns deputados da comissão. Lorenzoni também acatou a proposta de escalonar o tamanho das penas para crimes de corrupção de acordo com os valores desviados. Assim, a pena de corrupção, que varia hoje de 2 a 12 anos de prisão, poderá chegar a 25 anos se superar 10 mil salários mínimos. O relator manteve ainda a proposta original do Ministério Público de aumentar de 2 para 4 anos de reclusão a pena mínima dos crimes relacionados à corrupção, como peculato, concussão, corrupção passiva e corrupção ativa. A intenção é evitar que as penas sejam transformadas em pagamento de cestas básicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Entenda o Congresso. Várias vezes no plenário, um parlamentar pede a palavra dizendo: Estou pedindo uma questão de ordem. Questão de ordem. Nessa questão de ordem, senhor presidente. Fundamento essa questão de ordem. E sabe quando isso acontece? Quando, durante os debates ou votações, os parlamentares precisam tirar uma dúvida sobre a interpretação do regimento interno. Ao comentar a invasão ocorrida no plenário na quarta-feira, Luiz Couto, do PT da Paraíba, diferencia os que defendem o diálogo e participam de audiências na casa para impedir a perda de direitos dos cidadãos daqueles que pregam o retorno da ditadura. Para ele, esse tipo de ação demonstra que a Câmara precisa proteger a democracia. Luiz Couto acredita que o ato não teve respaldo das Forças Armadas ou do Ministério da Defesa. Para Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, a invasão ao plenário representou uma ofensa generalizada a todos os políticos e a todos os partidos. Ele destaca ainda que os infratores afirmaram que a única instituição que merece respeito são as Forças Armadas. O fato que ocorreu ontem no plenário deve deixar lições, em especial para a segurança da casa, pondera Caetano, do PT da Bahia. Além disso, ele salienta que é preciso mostrar à sociedade que o parlamento atua na defesa da democracia, independentemente do partido a que pertença cada deputado. Para Jô Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, esse tipo de crime não será admitido. Ela avalia que o ocorrido ontem não foi uma manifestação da sociedade, mas um crime contra a democracia. Os que tiveram à frente desse ato devem ser investigados e punidos para que não mais cometam atos que atentem contra a democracia. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse hoje que poderá adotar medidas para aumentar a segurança nas dependências da casa. Uma dessas medidas, segundo Maia, já está sendo discutida com a Polícia Legislativa e prevê a revista de todas as pessoas que pretendem entrar na Câmara, como conta a reportagem a seguir. A decisão de Maia, que deve se basear em relatório elaborado pela Polícia Legislativa, vem um dia após cerca de 40 manifestantes invadirem o plenário da Câmara. Os manifestantes rapidamente ocuparam a mesa diretora, passando a gritar palavras de ordem, cobrando a presença de um general do Exército na casa e defendendo intervenção militar no país. Segundo o presidente da Câmara, que concedeu entrevista à Rádio Estadão, por conta desse episódio, poderá haver um maior controle nos acessos à Câmara. Eu não vejo nenhum problema em ninguém passar por detector de mensagem, nem os parlamentares. Isso eu não vejo nenhum problema. Eu acho que isso aí é uma vaidade boba. Todo mundo precisa passar pelo caminho correto, porque depois, quando acontece o que aconteceu ontem, tem que ter um responsável, porque é importante que a casa esteja preservada e segura. Maia também justificou a decisão de retirar os jornalistas do plenário no momento em que houve a triagem dos manifestantes para encaminhá-los à Polícia Federal. Nós tínhamos a informação que haviam manifestantes armados, a gente não sabia que tipo de armas, então nós não podíamos colocar a vida de nenhum cidadão e também dos jornalistas em risco. O presidente Rodrigo Maia classificou os manifestantes de, abre aspas, baderneiros, fecha aspas, e disse que a Câmara foi surpreendida porque o grupo se dividiu e entrou por portas diferentes, dificultando o trabalho da segurança. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza. A
A invasão do plenário foi um ato de extrema gravidade, avalia Léo de Brito, do PT do Acre. Para o deputado, aqueles que invadiram são pessoas que não têm compromisso com o Brasil nem com a democracia. Não se corrigem os erros do Brasil agredindo a democracia. Para Fábio Garcia, do PSB de Mato Grosso, a invasão do plenário foi um atentado claro contra o parlamento e a sociedade. Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, elogia a conduta do presidente da Casa, Rodrigo Maia, na condução do processo de desocupação do plenário. Ele lembra que não houve uso de violência, nem de spray de pimenta e nem de bomba de gás lacrimogêneo. João Marcelo Souza, do PMDB do Maranhão, ressalta que ele e muitos jovens parlamentares são filhos da Revolução, do golpe militar e do regime de exceção. O parlamentar assegura que não quer ter sua liberdade de pensamento e o direito de ir e vir reprimidos. E foi isso que os invasores pediram. Contrário ao ato de invasão do plenário na tarde de ontem, Benito Gama, do PTB da Bahia, se solidarizou com o primeiro vice-presidente da Câmara, Valdir Maranhão, que no momento presidia a sessão e teve a serenidade de suspender os trabalhos. Ao repudiar a invasão do plenário, Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, lembra que as ditaduras não foram momentos de progresso em nenhum país do mundo. Ao contrário, ele ressalta que a cultura e o conhecimento só se desenvolvem com a democracia e o direito de oportunidades a todos. A invasão do plenário, segundo Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, deve servir para unir os partidos brasileiros em defesa da democracia. O deputado destaca que os parlamentares têm consciência das suas atribuições e das suas responsabilidades e devem repudiar atos dessa natureza. Também em relação à invasão do plenário, Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, destaca que é necessário separar uma ação fascista dos movimentos sociais organizados. Segundo o deputado, todos os movimentos sociais que foram às galerias do plenário sempre respeitaram o parlamento e nunca invadiram as sessões. A invasão ocorrida ontem no plenário representou, segundo Laura Carneiro, do PMDB do Rio de Janeiro, um movimento fascista. Para a deputada, é inaceitável um comportamento como esse em qualquer poder da União. Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, avalia a invasão como um atentado à democracia. Segundo o deputado, os manifestantes promoveram uma tentativa de golpe de Estado na Câmara dos Deputados. De acordo com Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, esse tipo de atitude não é permitido em nenhum parlamento do mundo. Na avaliação do deputado, a manifestação foi um desrespeito aos poderes constituídos e deve ser punida de forma exemplar. Alice Portugal, do PCdoB baiano, pede que a Casa abra uma investigação interna para apurar de que maneira esses manifestantes conseguiram entrar na Câmara, invadir e permanecer no plenário. Segundo a deputada, se fossem estudantes ou índios, seriam expulsos de maneira opressiva. Jorge Sola, do PT baiano, questiona como os manifestantes conseguiram chegar até a entrada do plenário da casa. O parlamentar ressalta que, muitas vezes, estudantes, índios e movimentos sociais são impedidos de acessar as dependências da Câmara. Para ele, foi no mínimo estranho o acesso dos invasores. Paulo Pimenta, do PT gaúcho, também espera que a Câmara instaure uma investigação para descobrir quem são os mandantes da invasão do plenário. O deputado lembra que os manifestantes eram de vários estados do país e que certamente tiveram apoio de alguma força política. A democracia é feita com diálogo e respeito, e não com atos extremos. A afirmativa é de Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro. O parlamentar cobra da Polícia Legislativa uma investigação rigorosa para descobrir os responsáveis pela invasão ao plenário. O governo atual busca credibilidade, de acordo com Mauro Pereira, do PMDB gaúcho. O parlamentar compara a atual gestão do executivo com o da ex-presidente Dilma Rousseff e afirma que a petista promoveu uma gastança com o dinheiro público. Para o congressista, o presidente Michel Temer não vai gastar mais do que arrecada. Mauro Pereira acredita que as gestões petistas são responsáveis pelos cerca de 12 milhões de desempregos. Ele acusa ainda o governo anterior de investir muito no exterior e garante que o governo Temer vai deixar o dinheiro brasileiro no Brasil.
Há 30 anos, Tasso Gereissati foi eleito pela primeira vez governador do Ceará. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, lembra que o ex-governador promoveu uma revolução administrativa e política no estado. Entre algumas obras importantes de Tasso Gereissati, Raimundo Gomes de Matos destaca o Porto do Pecém, o Aeroporto Pinto Martins e o açude do Castanhão. Segundo o parlamentar, o ex-governador trouxe competitividade e modernidade para o Ceará. Economia. A Comissão Mista de Orçamento aprovou hoje o relatório da Receita Orçamentária para 2017. O texto foi elaborado pelo deputado Daniel Vilela, do PMDB goiano, e eleva a arrecadação federal do próximo ano em 13 bilhões de reais. Com isso, a receita primária do governo no próximo ano sobe para pouco mais de 1,406 bilhões de reais. Esse é o valor que vai financiar as despesas primárias, que concentram os gastos federais com políticas públicas e com o pagamento do funcionalismo federal. Acompanhe a reportagem. Todos os anos o Congresso Nacional reavalia a previsão de receita da proposta orçamentária enviada pelo governo. Os 13 bilhões de reais a mais de arrecadação decorrem exclusivamente da previsão de receita com a reabertura do prazo de repatriação de ativos movimentados por brasileiros no exterior. Está em tramitação no Senado um projeto que reabre o prazo de repatriação, que se encerrou em outubro. O projeto ainda deve ser votado pelos senadores e deputados. Daniel Vilela optou por não reestimar os demais tributos federais, que, segundo ele, foram adequadamente projetados pelo governo, que apresentou números mais conservadores para a arrecadação do próximo ano. As estimativas apresentadas foram bastante adequadas para o momento que o país passa, adequadas para as projeções apresentadas pela equipe econômica do país para 2017. O que a gente observa agora, através dessa peça orçamentária enviada pelo Executivo, é baseado em um otimismo moderado e conservador para 2017. A próxima fase da tramitação da proposta orçamentária é a apresentação do relatório preliminar, a cargo do relator geral, o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, o que deve acontecer somente na próxima semana. O relatório deverá indicar como a receita adicional de 13 bilhões de reais será utilizada para atendimento de emendas e outras prioridades elencadas pelo senador na proposta orçamentária. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior. O Distrito Federal passa por uma grave crise econômica. Exaucido, o PSDB critica a decisão do Ministério Público de entrar com ações contra centenas de empresas atacadistas que se instalaram em Brasília depois de receberem benefícios fiscais. Segundo ele, a situação tem afugentado empresários, agravando ainda mais a crise. Segundo o deputado, nenhum estado brasileiro recebeu a mesma punição. Exauci lembra que nas ações, o Ministério Público pede a devolução de 8 bilhões de reais em créditos de ICMS concedidos de 2000 a 2008 pelo Distrito Federal por meio do Programa de Incentivos Fiscais conhecido como TARE. Francisco Floriano, do Democratas, diz estar perplexo com o colapso fiscal que assola o Rio de Janeiro. O parlamentar também se mostra preocupado com as soluções apresentadas até agora, que, segundo ele, colocam as dívidas do Estado nas costas dos servidores públicos. Ele pede que o governo federal participe de todo o processo que ocorre no Rio de Janeiro e atenda às necessidades do Estado. Francisco Floriano ressalta que há uma estreita relação entre a situação atual de perdas de receita, como a queda no preço do petróleo, e os problemas enfrentados pela Petrobras, que derrubaram o repasse dos royalties fluminenses. Saúde. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, participou de audiência pública na Comissão Mista de Orçamento do Congresso. Carmen Zanotto, do PPS catarinense, explica que o principal objetivo do encontro foi a prestação de contas da pasta de maio a agosto. Para Carmen Zanotto, um dos pontos que precisa de uma atenção especial do governo é o alto índice de mortalidade infantil. Ele defende mais ações de prevenção contra o tabagismo e o alcoolismo, por exemplo, e a promoção de uma assistência médica digna para gestantes que não possuem condições de pagar um tratamento privado. Homenagem. O ex-deputado constituinte Antônio Perosa faleceu nesta quarta-feira, 16 de novembro, aos 73 anos, vítima de câncer. Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, destaca o empenho de Perosa na luta contra a pena de morte e em favor da jornada de trabalho de 40 horas semanais. Janete Capiberibe exalta ainda as passagens de Antônio Perosa pelos governos do presidente Itamar Franco e do prefeito de São Paulo, José Serra. Ela prestou solidariedade aos familiares do ex-congressista.
assista. Tramitam no Congresso Nacional projetos que propõem a criação do Dia do Aeroportuário em 17 de novembro e a regulamentação da profissão. Ao pedir apoio para a aprovação das propostas, Aelton Freitas, do PR de Minas Gerais, destaca que a data já é adotada pela Infraero para homenagear os profissionais. Ele ressalta que o Brasil é o terceiro maior mercado de aviação comercial doméstica. A Portonave é líder na movimentação de contêineres em Santa Catarina. Edinho Bez, do PMDB, presta homenagem aos 9 anos de atividade da empresa, que se destaca em navegantes, não somente com a atividade portuária, mas também com o incentivo a projetos de inclusão digital. O Dia do Conselheiro Tutelar é comemorado em 18 de novembro. Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, lembra que o Conselho Tutelar foi criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. Ele lamenta que, em 26 anos, não tenha sido dada melhor infraestrutura para o funcionamento dos conselhos. E termina